graça e paz, irmãos, amém? Estamos reunidos diante de Ti, ó Deus, para Te louvar e bendizer a Ti. Convido os irmãos que se coloquem em pé. Nós vamos juntos louvar o Senhor. A palavra do Senhor diz assim: Deus, Ele nos fez para que nós o adorássemos. E nós estamos reunidos aqui nesta noite para adorar o Senhor. Nós estamos diante do trono do Senhor nessa noite para render a Ele toda a graça, todo louvor, pois só Ele é digno de todo o meu louvor, de todo o seu louvor. Então nós possamos abrir as nossas bocas e louvar e agradecer o nome do Senhor. Amém? Senhor, quero
desde a antiguidade, desde lá do princípio do Éden, vamos dizer assim, Deus, Ele marca os seus escolhidos. Foi assim no Éden, foi assim com Noé, com Abraão, foi assim há 10 anos atrás, 50 anos atrás, no dia de Pentecostes. E todos aqueles que são, vamos dizer assim, chamados pelo Senhor, o Senhor coloca uma marca. E todos aqueles que olham para aqueles que são marcados, porque percebem, talvez nós possamos pensar que não, mas percebem. Uma pessoa quando olha para você, ela sabe falar, ela diz, ele é diferente, ela é diferente, ele tem algo diferente, ela tem algo diferente. E eu quero falar para você nesta noite, que esse algo diferente que eu tenho, que você tem, e que Deus nos deu o privilégio de sermos selados pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor diz assim, que nós devemos valorizar aquilo que o Senhor colocou em nós. Nós somos selados. E a prova mais certa disso está escrito no livro de Apocalipse, quando diz lá que Deus enviará os seus anjos nos 4 cantos da terra para recolher os seus escolhidos, os seus selados. Nós temos a marca da promessa. Nós temos a marca do Espírito Santo que brilha em nós. Que nós possamos valorizar essa marca que o Senhor nos deu. Que nós possamos valorizar o Espírito Santo de Deus que se move dentro de nós. E que na palavra do Senhor diz assim que ele até age de ciúmes por nós. Amém? Quero que valorize o que você tem. Você é seu, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústias e dor. Deixe ser complexo que dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Vamos falar mais uma vez, quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é o seu, você é alguém importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe ser o complexo que é melhor, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar
visualizamos diante de Ti, ó Deus. Nós cremos, ó Deus, que todo seu lado, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que naquele grande dia, quando o Senhor voltar, nós iremos ouvir o Senhor lhe chamar pelo nosso nome. E juntos, ó Deus, contigo entraremos na sua glória. A honra e glória do nome do Senhor, seu Filho, que nós oramos. E te agradecemos. Amém. Diz a canção, você e eu temos valor para Deus, e a palavra de Deus nos diz isso, expressa isso com tanta intensidade ao dizer que Deus deu tudo que Ele tinha por nós. Esse é o momento da gente trazer ao altar o nosso dízimo, a nossa oferta. É o momento de darmos um pouco daquilo que Deus tem nos dado, tem nos abençoado, tem colocado nas nossas mãos. Nós não podemos dar se nós não temos recebido. E se nós temos recebido e queremos imitar o Deus de quem recebemos, nós nos dispomos a dar. Então, enquanto você ouve essa canção, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, faça isso com alegria, venha à frente, entregue aqui em nome de Jesus. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois essa dele somente veio o meu coração. Santo é o teu nome, Senhor. Nós te damos graças, nós te louvamos por esse tempo, Pai, porque tu envolveste o nosso coração. Se nós de algum modo nos abrimos para a tua palavra, nos abrimos para aquilo que entendemos ser presença de Deus, é porque de algum modo tu envolveste o nosso coração. O profeta Jeremias diz isso quando lá no seu livro ele se expressa dizendo: seduziste-me, Senhor, e seduzido estou. Tu nos envolves, Senhor, Tu acabas, Senhor, trabalhando em nós de modo que nós nos rendemos a Ti, voluntariamente. Toma, Senhor, os recursos que chegam à Tua casa, toma os Teus filhos, Tuas filhas, toma a Tua palavra, Deus. Nós queremos caminhar assim, rendidos a Ti. Nós queremos crescer nessa caminhada de se render, de se entregar, porque o Senhor é bom e o Senhor sabe amar. O salmista já nos convidava quando dizia: provai e vede que o Senhor é bom. Ó Deus, nós queremos experimentar da Tua bondade, mas nós queremos ser também expressão da Tua bondade para as pessoas neste mundo, porque o Senhor quer se fazer presente através de nós. Que esse tempo de palavra, de culto, Senhor, seja um tempo de renovação para cada coração, para cada vida, Deus. São Teus filhos amados, Tuas filhas amadas, Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Abra a tua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 1. Nós estávamos cantando e dizendo que você tem valor, nós temos valor para Deus, e de fato a Bíblia diz isso de várias maneiras,
E Deus nos valoriza tanto que inclusive quer que nós participemos daquilo que Ele faz no mundo, daquilo que Ele realiza em Ribeirão Claro, daquilo que Deus opera na vizinhança, daquilo que Deus pratica algumas vezes diante dos nossos olhos. Deus quer que a gente participe do seu agir no mundo. Agora a pergunta que a gente se faz é como é que a gente sabe, como é que nós chegamos a uma conclusão de como Deus quer nos usar, de como Deus quer que a gente o sirva, de que maneira, que dom, ou quais os dons que Deus está derramando sobre nós, já que nós somos importantes para Deus, somos preciosos para Deus, e aquilo que Ele poderia fazer sozinho, Ele quer que nós participemos. Como é que a gente participa disso? Essa é uma pergunta. Imagine que alguém hoje, depois que você sair daqui desse tempo, te abordar e perguntar: Claudinho, como é que eu descubro a maneira de servir a Deus nesse mundo? Imagine que você, ao sair daqui, Dona Ivone, alguém te aborde e pergunte: olha, como é que eu faço para entender de que modo Deus quer me usar aqui em Ribeirão Claro? Esse texto que nós vamos ler, a partir do verso 3, olha só o que diz. O apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja em Corinto, e ele faz como que uma defesa em boa parte dessa carta. Isso fica claro no capítulo 10 para o 12, mas aqui tem uma introdução. Isso é uma defesa da sua vocação, do seu apostolado, porque outros apóstolos andavam por ali, homens que narravam experiências extraordinárias, de arrebatamento, de visão celestial, de visão de anjos, experiências sobrenaturais. E o apóstolo Paulo, acompanhe comigo a partir do verso 3, olha o que ele diz, interessante. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Olha só, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Palavras incríveis e que estão sendo proferidas pelo apóstolo Paulo, alguém que diz que se desesperou da própria vida. Verso 9: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém? Que Deus continue ministrando os nossos corações. A oração, Deus me trouxe esse texto de 2 Coríntios capítulo 1, que é um texto que ilumina, o que vem iluminando a minha vida nesses tempos que eu tenho vivido, tempo que para todos nós
né? Tempo que nós entendemos e chamamos de tempo pandêmico, e outras situações que cada um enfrenta em particular. Não é incomum nesses dias a gente ouvir, né, notícias de pessoas queridas, próximas, conhecidas, que estão vivendo situações dramáticas. Por exemplo, nessa pandemia, um certo dia eu fiquei sabendo que um irmão, a quem eu vivi uma experiência muito interessante numa outra igreja que eu pastoreei, eu me lembro da experiência quando ele se batizou, chegou para mim a notícia que ele, mesmo tendo sido vacinado, padeceu, morreu, partiu, né? Recentemente nós temos recebido notícias quase que diárias do pastor Beto, que foi quem me levou para a igreja na cidade de Bandeirantes. Quando eu comecei, por que eu fui para uma igreja metodista? Porque Deus estava trabalhando na minha vida e fez isso através também do hoje pastor, mas na época era meu amigo Beto, que começou a trabalhar comigo ali na venda de consórcios na cidade de Bandeirantes. Então essas notícias vão chegando e elas vão mexendo com a gente de algum modo, elas vão promovendo no nosso coração algum tipo de angústia, de aflição. É preciso que a gente seja muito empedrado, muito endurecido, para que isso não gere algum tipo de emoção na gente. E isso acaba acontecendo, porque são pessoas que, né, fizeram parte de um bom período da nossa vida. Não foi, de repente você fica sabendo histórias desse tipo, do que está acontecendo com determinadas pessoas. Não são pessoas estranhas, são pessoas que participaram de um bom trecho da sua história, da sua vida. E assim tem sido comigo e com você e com as pessoas que a gente conhece por aí. O apóstolo Paulo também não estava isento de viver experiências de sofrimento e de tribulação. Aliás, a própria conversão de Paulo já joga Paulo numa condição complicada, porque agora ele vai ser perseguido, agora ele vai ter que lidar com muita rejeição por parte daqueles grupos, ou daquele grupo a qual ele fazia parte, os fariseus, por exemplo, né? E Paulo, quando escreve essa carta, ele está fazendo uma defesa do seu apostolado. Tem gente dizendo assim, mas ele não tem vocação de apóstolo, porque eu nunca vi ele falar que teve uma visão, por exemplo, de anjo. Se tal de apóstolo Paulo, será que ele é apóstolo mesmo? Porque eu nunca vi assim, ele falar que foi arrebatado, que teve assim, alguma visão do céu, uma experiência assim extraordinária. Eu não vejo ele falar essas coisas. E por conta disso, Paulo, lá no final dessa carta, vai contar aquela visão que ele teve. E antes de contar, você vê que ele reluta para contar, porque ele diz: eu conheci um homem, não fala que é ele, eu conheci um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, e viu coisas que aos homens não é lícito dizer, coisas inefáveis, grandiosas demais. E aí ele diz, para que não me ensoberbecesse pela excelência das revelações, ele começa a falar que é ele. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações. E aí então que eu descobri, porque depois de rogar o Senhor 3 vezes, para que Ele retirasse de mim aquele espinho na carne, Ele não retirou. Ele diz: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza, não na sua força, na sua fragilidade, nas suas tribulações, nas suas angústias, Paulo. Não é no seu poder, na sua força, no seu sucesso. É aí que o meu poder se aperfeiçoa. Então o tema do sofrimento, da aflição, está muito presente nessa carta, já aqui no capítulo 1. Enquanto tem gente dizendo: eu sou apóstolo, eu tenho vocação, porque eu vi anjo, porque eu tenho visões, eu tenho experiência, fui arrebatado, Paulo está dizendo: eu tenho minha experiência também. Só que o que me vocaciona, digamos assim, a minha credencial tem a ver com os meus sofrimentos, com as minhas angústias, com as tribulações que eu passei. Não tem a ver com a visão, não tem a ver com o arrebatamento, tem a ver como eu lido com os meus sofrimentos.
Isso é que é a minha credencial para o ministério. Como eu lido com o sofrimento. E aí Paulo vai trazer o tema do sofrimento, vai trazer o tema do sofrimento, ou outra palavra aqui que ele vai usar, angústia, tribulação, vai depender da tradução. Como Paulo lida com o sofrimento? É interessante porque algumas pessoas, diante da dor e do sofrimento, vão desenvolver uma atitude mais de vítima, não é assim? Algumas pessoas se veem vítimas. E aí, quando alguém tem a atitude de se vitimizar, essa pessoa paralisa. A vida dela fica presa na dor, no sofrimento. Vida fica igual a sofrimento. O sofrimento para ela tem o tamanho da vida dela. Para alguns até maior do que a vida. Então, viver para ela se torna sinônimo de sofrer. Por isso que o papo é sempre isso aí. Mas tem uma outra maneira, assim, um outro extremo de lidar com o sofrimento, que eu vou chamar assim, mas alguém pode usar outra palavra, que é a maneira mais cínica. O que seria essa maneira mais cínica? Alguém pergunta, e daí, você está sofrendo? Não está acontecendo nada, está tudo bem. Esse é o cinismo, onde a gente parte para um outro extremo e diz, e daí, você está, não, eu estou feliz. Mas a angústia, a aflição está consumindo as entranhas da pessoa, mas ela diz, não, está tudo bem, estou contente, estou feliz. Esse é um outro extremo. E aí, diante desses dois extremos, ou a gente se vitimiza, diz coitadinho de mim, ou a gente esconde, diz que nada está acontecendo. O Paulo vai mostrar para a gente o caminho que ele, como apóstolo, e aqui nesses versos, a palavra de Deus mostra para nós como é que o cristão, como é que Paulo lida com o sofrimento. Primeiro, a questão aqui é que o sofrimento é algo que a gente leva para Deus. Por que a gente leva para Deus? Porque o verso 3, você deve ter acompanhado comigo aí, diz o quê? Que Deus é o Pai das misericórdias, é o Deus de toda consolação. Deus não é um Deus que indiferente à nossa dor, ao nosso sofrimento. A gente pode dar onde que nada está acontecendo, mas Deus se importa com o nosso sofrimento. E aliás, Deus, Ele é Pai da consolação. Ele sabe consolar, Ele sabe nos ajudar, nos apoiar, Ele sabe nos animar ante o sofrimento, as angústias, as tribulações. Então, o Paulo, em outras palavras, vai dizer para os irmãos: você está sofrendo, você está angustiado, você está atribulado, irmão, irmã, vai para Deus, leva isso para Deus. O profeta Abacuque ensina isso para a gente, lá no capítulo 1, lá do verso 2, verso 4, ele diz: Senhor, até quando eu estou clamando aí, violência, as coisas estão piorando, parece que é só injustiça que acontece, a violência aumenta, o injusto parece que leva vantagem em cima do justo. Deus, até quando essa conversa aí que eu estou tendo, o Senhor não responde, eu estou cansado já de orar, até quando eu vou ficar orando e eu não vejo? Quer dizer, o Abacuque entendeu que ele precisava levar isso aí para Deus. Essas queixas, essas perguntas, essas dúvidas, essa indignação, essa sensação de que o mundo ainda leva para Deus isso aí. O Paulo reforça essa ideia, porque ele diz: Deus lida com a nossa dor, Deus sabe lidar com a nossa angústia, então leva para Deus. Eu estou angustiado, eu estou triste, eu estou decepcionado, eu estou frustrado, eu estou me sentindo injustiçado, eu estou me sentindo lesado, prejudicado, enfim, leva para Deus, porque Deus é o Pai de toda consolação. Deus sabe consolar, Deus sabe lidar com misericórdia. Deus não é aquele com quem você vai conversar e falar da sua dor e ele vai ficar atendendo o celular, vai ficar, peraí um pouquinho, depois, peraí, deixa eu ver o que está passando na televisão. Deus não vai ter essa atitude. Então Deus se preocupa, Deus se importa com aquilo que dói na gente. Deus se importa. Pode ser que em algum momento nem a gente se importe, mas Deus se importa. Agora, quando a gente leva para Deus, irmão, irmã, é importante a gente pensar, a gente leva para Deus, e pode ser que quando a gente leva para Deus, o Espírito Santo, e a gente leva em oração, o Espírito Santo diga assim: vai conversar com alguém, porque
o Gênesis já ensinou isso para nós, quando lá diz assim: não é bom que o homem esteja só. Lá parece se referir à companheira, mulher. Não é bom que o homem esteja só. O tema da comunhão, da amizade, é muito presente na Escritura. E pode ser que a gente leve para Deus a nossa angústia, e Deus diz assim: olha, procura alguém para você conversar, porque eu vou manifestar minha presença também na vida dessa pessoa com quem você vai conversar, porque eu vou falar com você também através dessa pessoa com quem você vai conversar, porque eu vou ministrar o seu coração também através dessa pessoa que inclusive vai orar por você, porque eu não quero manifestar minha presença na vida de uma pessoa sozinha, um Robson Crusoe. Eu quero manifestar minha presença na comunhão entre pessoas. Eu quero manifestar minha presença na igreja, no relacionamento entre um homem e uma mulher, uma família, num grupo. Porque eu, Deus, inclusive, sou Pai, Filho e Espírito Santo, sou uma comunidade. Então, pode ser que Deus diga: vai conversar com alguém a respeito disso. Vai abrir teu coração para alguém, vai procurar ajuda com alguém, vai buscar o conselho de alguém, enfim, vai levar isso para alguma pessoa. É interessante, se você pegar o verso 3 aí e começar a passar os olhos até o verso 11, a palavra consolação, consolar, vai aparecer cerca de 10 vezes. O Paulo está insistindo nesse negócio. Só que a palavra consolar, você lembra quando Jesus falou, lá em João, quando ele começa a falar que vai para o Pai, João 14 disse que vai preparar lugar, mas ele vai voltar, vai buscar os discípulos. Aí mas essa conversa começa, vai se desenrolando, capítulo 14, 16 também, e aí Jesus uma hora diz assim: mas eu vou enviar o Consolador. Lembra que Jesus fala: eu vou enviar o Consolador. A palavra Consolador lá é a mesma aqui, que Jesus se refere ao Espírito Santo, e é esse mesmo sentido que aparece aqui, dizendo que Deus vai consolar, que Deus vai confortar. Aliás, tinha um sujeito lá em Atos dos Apóstolos, era Barnabé, também chamado o quê? De José vocês lembram? Da consolação. O homem tinha até um cântico que a gente cantava lá, quer dizer, foi muito meu tempo, né? Talvez é o tempo aí, pessoal, mas eu ouvi alguém citar, né? Até a gente ouviu falar: isso aí é idolatria, porque está cantando aí para os crentes demais, né? Isso é idolatria, porque está cantando José, natural de Chipre. A gente tem que adorar a Deus, fica cantando para José, né? Eu achei engraçado isso aí. Então o cântico diz, vocês lembram? José, como é que é o texto lá? O Claudinho sabe. Era o seu nome? Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Você vê, ter mente boa é bom por causa disso. Então, também chamado de José das Consolações. O pessoal olhou para o José, para o Barnabé, e colocou e deu a ele, por ver na sua atitude, na sua caminhada, esse apelido: José das Consolações. Olha que interessante. Um homem que tinha como marca a consolação, e Jesus havia dito que o Espírito Santo é que viria para consolar. E aqui Paulo está trazendo o tema da consolação, e está dizendo: olha, você está sofrendo, nós sofremos como cristãos. A questão toda é que a gente leva isso para Deus, porque Deus sabe consolar, Deus quer consolar. Agora, Deus consola, quer consolar, sabe consolar e age consolando. Só que o verso 4 diz algo interessante. Ele diz assim: Ele que nos conforta, nos consola nas nossas tribulações. Agora, Deus faz isso. Paulo não está explicando por que a gente sofre, por que a tribulação bateu na porta da nossa casa e entrou. Paulo não está dizendo por quê, mas Paulo está dizendo o seguinte: que quando a tribulação vem, nós podemos ir para Deus, Ele nos consola, e o verso 4 diz: para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus.
Ou seja, quando a gente vai para Deus e recebe o consolo de Deus, a expressão no verso 4 aqui é dizer para podermos. Outra tradução vai dizer para nos tornarmos capazes, né? Talvez tenha alguma tradução assim, para nos tornarmos capazes. Mas a palavra aqui é mais forte. A palavra aqui que é usada para poder ou para se tornar capaz, a palavra capaz aqui é uma palavra mais forte, porque ela no original tem a ver com um oficial de grande autoridade. O que isso significa? Significa, Paulo está dizendo: pessoal, você sabe como é que Deus me deu autoridade para consolar as pessoas? Porque eu já vivi tanta tribulação na minha vida e já recebi tanto consolo e ajuda e socorro de Deus na minha vida, e esse socorro que eu recebi é que foi me dando autoridade para eu desenvolver meu ministério, que envolve consolação. Então, se alguém pergunta para você assim: escuta, eu gostaria de servir a Deus, como é que eu sirvo? Como é que eu entendo? Deus quer me usar aqui, quer me usar lá, onde Deus quer me usar? Alguém diria assim: veja o que você gosta de fazer. Aquilo que você gosta de fazer, Deus vai usar você. Pode ser, não descarta. Mas talvez Paulo diria para você assim: olha, irmão, irmã, olha para as suas cicatrizes. Lembra de Isaías 53, que diz assim: pelas suas feridas nós somos sarados. Tem outra tradução que diz: pelas suas cicatrizes nós somos sarados. Significa que uma ferida foi aberta, se cicatrizou, e a cicatriz se tornou agente de cura. O que isso quer dizer? Paulo está dizendo: olha, minhas angústias trouxeram cicatrizes, trouxeram feridas, perdão, e Deus me consolou, e essa ferida se fechou e se tornou uma cicatriz. E quando eu lido com as pessoas que estão vivendo a mesma coisa que eu vivi um tempo atrás, eu sei o que elas estão vivendo, e eu digo: olha, está vendo essa cicatriz aqui? Um dia eu me machuquei, como você está machucado hoje. Um dia eu tive uma ferida aberta, como a sua está aberta e sangrando hoje, está infeccionada hoje, está doendo hoje. Então, mas eu fui para Deus, e aí Ele tratou essa ferida. Olha aqui, eu aperto e não sinto mais nada, porque agora é uma ferida não simplesmente fechada, mas é cicatrizada. Eu não sinto mais dor, mas eu tenho a lembrança. Então, a partir das cicatrizes, das feridas que eu sofri na vida, e como Deus foi trabalhando, curando, a ponto dessas feridas se cicatrizarem. Então Paulo talvez diria assim: olha, veja a experiência, as experiências da sua vida. E aí hoje de manhã eu estava me lembrando na escola dominical, que eu não sabia que existia a PAI. Sabia que existia a PAI. Eu, quando pastoreava em Toledo, nunca tinha percebido se tinha muito cadeirante, pouco cadeirante na cidade, se tinha muita gente andando de muleta, muita gente andando com muita dificuldade, porque tinha algum problema. Nunca fiquei reparando nessas coisas. Nunca passei assim na frente de uma clínica de fisioterapia e fiquei observando: esse pessoal para mim era invisível. Até que um dia, essa realidade se tornou presente dentro da minha casa. Até que um dia eu estava nessa clínica de fisioterapia levando meu filho. Até que um dia eu fui visitar lá, pai, para levar o meu filho. Então, e parece que essa dinâmica que Paulo traz para nós: olha, você quer saber como é que Deus quer usar você? Então olha para as suas cicatrizes, olha para as feridas que já doeram em você, e como Deus cicatrizou. É aí que Deus quer usar você. E aí tem gente que diz: nossa, eu sofri demais no meu casamento, foi um desastre, nós já passamos, foi tanta machucada, tanta ferida, tanto sofrimento, e a gente foi para Deus, e Deus foi trabalhando, ministrando e curando e levantando e restaurando. Aí Paulo diria: então, isso aí quem sabe, através dessa cicatriz aí Deus vai usar você.
Deus empoderou você através dessas experiências. Não foi porque você viu um anjo, mas porque Deus foi aperfeiçoando o poder dele na sua fraqueza, naqueles momentos onde você parecia igual a todo mundo. Porque tem um dia, irmã, que você vive aquela experiência assim: puxa, mas eu orei para fulano de tal, ele foi curado. Eu orei para fulano de tal, ele se levantou. Eu orei para fulano de tal, ele também se levantou e foi restabelecido, foi abençoado. E de repente, Paulo vive essa experiência de orar por ele mesmo 3 vezes, e Deus diz: Paulo, não, Senhor, mas tira esse espinho. Ele diz: não, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, como é que Deus quer usar a gente? A partir das nossas fraquezas. Onde é que angustia? Onde é que dói? Onde é que a gente sente? Veja se não é assim com o profeta Oséias. O Deus diz para Oséias assim: Oséias, vamos fazer o seguinte, você vai se casar, Oséias. É mesmo? Vai se casar. Tá bom, mas com quem? Então você vai se casar com uma prostituta. Uma prostituta? Você vai se casar. Tem mais, Oséias, você vai se casar com uma prostituta e você vai ter, vai ter com ela filhos não teus, mas da prostituição dela. Falei: mas Senhor. E Oséias viveu esse dilema de se casar com uma mulher prostituta que se prostituía e que se engravidou, e os filhos não eram de Oséias, eram dos seus amantes. Aí você vai para o capítulo 3 do livro de Oséias, e você encontra Oséias abrindo a boca para profetizar e dizer assim: olha, Israel, você adulterou contra Deus, você tem filhos que são fruto do seu adultério. Bom, quando Oséias abre a boca para dizer isso, Oséias sabe o que ele está falando. Oséias sabe o que Deus sente, porque ele sentiu. Então, quando a gente pensa, como é que Deus quer me usar? Tem a ver com o que a gente sente. Tem a ver com o que a gente sente. Deus falou para Jeremias assim: ô Jeremias, pega um cinto aí, enfia na fenda da pedra e deixa dar um tempo, depois você vai lá buscar. E Jeremias faz isso. Quando ele vai lá buscar o cinto, e o cinto não era uma coisa que a gente coloca na calça, joga a camisa até por cima, ninguém vê, mas o cinto era amarrado numa túnica, era perfeitamente visível, não tinha como esconder o cinto estava à vista. E aí Deus fala: vai lá pegar o cinto, Jeremias. Aí Jeremias vai lá buscar o cinto e fala: mas o cinto está todo podre, meu Deus, não sobrou quase nada. Aí Deus fala: agora pega esse cinto e usa ele, e sai passeando por aí, e vai andando por aí pela cidade. Aí Jeremias fala: mas Senhor, como que eu vou fazer isso? Eu tenho vergonha. Em outras palavras, né, Senhor? E o Senhor fala: então, é assim que eu me sinto. É assim que eu me sinto, Jeremias. Agora você pode pregar para o povo, porque é assim que eu me sinto. Então, como que Deus quer usar a gente? Como Deus pode nos usar? É a partir do momento em que nós recebemos o coração de Deus. E nós recebemos o coração de Deus algumas vezes nessas experiências de angústia e de tribulação, quando a gente começa a sentir algumas coisas, e aí Deus chega para nós, o Espírito Santo ministra para nós e diz assim: então, o que você está sentindo? E a gente diz: puxa, Senhor, eu estou me sentindo, como Oséias certamente disse: puxa, Senhor, eu estou me sentindo rejeitado, eu estou me sentindo traído, Senhor. A minha mulher teve filhos da prostituição, eu tento amá-la, Senhor, mas ela me trai. Eu tento cuidar, mas ela me troca por outro. Eu tento honrar a aliança, mas ela vive quebrando a nossa aliança. Aí Deus diz: pois é, Oséias, é assim que eu me sinto. Agora você está pronto para pregar, Oséias, porque você sabe o que eu sinto, você sabe como é o meu coração. Porque Deus nos usa não porque nos deu uma palavra, Deus nos usa a partir de um coração que nos dá. E o apóstolo Paulo recebe esse coração
na medida em que vai vivendo as suas angústias, suas tribulações. Deus vai derramando o seu coração sobre o coração do apóstolo Paulo. E aí, a partir do momento em que Paulo vai recebendo esse coração que sabe o que Deus sente, não é o conteúdo do que Paulo diz que é o mais importante, mas é o coração com o qual Paulo diz o que diz. Eu quero te convidar a se colocar de pé, esse nosso culto de ceia. Quando a gente sofre, talvez o Espírito Santo chega para nós assim, não para dizer, explicar por que a gente está sofrendo, dizer Deus mandou esse sofrimento e a gente está sofrendo, as coisas não estão dando certo. De repente o Espírito Santo pode dizer para mim, para você, então, como você se sente? E aí a gente diz: Senhor, eu me sinto desamparado, Senhor, eu me sinto fracassando, Senhor, eu estou me sentindo só. E aí o Espírito Santo pode dizer, Deus pode dizer para você, então, Jesus, meu filho, também se sentiu assim. Você entende? Você entende o coração do meu filho, Jesus? Você entende? Fala disso para as pessoas. Você entende o que é ser desamparado? Você entende? Você pode consolar quem se sente desamparado, porque esse coração é o meu coração. Enquanto você ouve uma canção, fale com Deus nesse tempo. Nós não precisamos nos tornar vítimas do sofrimento, nós não precisamos ser cínicos diante do sofrimento. O que nós precisamos é ir para Deus, para que Ele derrame seu coração sobre nós, e aí Ele nos vocaciona para consolar como Ele nos consola. Amém? Enquanto você ouve esse cântico, fale com Deus. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que Ele conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar todas as feridas. Jesus, tua presença que eu mais quero. Jesus, tua presença é o remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero quem cuida de mim. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe
Porque nós não precisamos, diante dos sofrimentos, nos entregar como vítimas, ou não precisamos fazer de conta que nada está acontecendo, mas podemos desfrutar da Tua presença, podemos nos lançar em Teus braços, podemos nos recolher em oração, podemos invocar o Teu nome, podemos também nos calar para ouvirmos a Tua voz, o que Tu tens a nos dizer. Quem sabe vamos ouvir o Teu Espírito dizendo: meu filho, minha filha, agora você entende, agora você entende. Às vezes nós sentimos ou temos experiências de aflições, de tribulações, e sentimos coisas que têm a ver com o coração de Jesus. E como nós precisamos, Senhor, ter um coração como o de Jesus. Como nós como igreja, como pais, como as tuas filhas como mães, como todos nós precisamos ter um coração como o de Jesus, como essa cidade precisa de uma igreja, de um povo, de uma gente que tem um coração como o de Jesus, como o rebanho teu, Senhor, precisa ter um pastor que tenha um coração como o de Jesus. E muitas vezes nesse tempo, ó Pai, Tu olhas para nós, nos ajuda a ouvir o Teu Espírito nos ministrar. Filho, o que Tu sentes, como você se sente, ó Deus, que a partir das nossas experiências, como o apóstolo Paulo viveu as suas experiências, onde recebeu consolo e ali recebeu a autoridade da parte do Senhor para exercer a sua vocação, para exercer o seu ministério, Pai. Porque o poder de Deus não se aperfeiçoa na nossa força, na nossa sabedoria, no nosso saber, no nosso êxito, no nosso sucesso, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na nossa fragilidade, na nossa humanidade, no nosso vaso quebrado, muitas vezes vazio de nós mesmos. Ó Deus bendito, porque o Senhor faz forte ao cansado, o Senhor revigora as forças daquele que já não tem nenhum vigor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, bendito seja o Senhor. Nós Te damos graças e queremos invocar a Tua presença, a Tua bênção, ó Deus, sobre os elementos ali, ó Deus, que estão sobre a mesa, o pão e o cálice, ó Deus, que ao comermos desse pão, ou tomarmos desse cálice, Senhor, nós tragamos a lembrança, o corpo e o sangue de Cristo, de saber que Ele sofreu a nossa dor, morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida. Que nessa noite, ao comermos do pão, tomarmos do cálice, nós sejamos renovados, Senhor, nós sejamos consolados, Senhor, nós sejamos fortalecidos, Senhor, revestidos de autoridade, Senhor, porque tantos e tantas estão por aí que precisam receber esse ânimo do Senhor, esse conforto do Senhor, esse consolo do Senhor. Que seja assim, Pai, para louvor da Tua glória. Amém. Amém. Nós vamos aos poucos, irmãos, respeitando uma certa distância. Você vai pegar do pão, tomar do cálice, voltar para o teu lugar. Depois nós vamos ceiar juntos, em nome de Jesus. De tua mesa quero participar, do
Tudo que quero fazer é prostrar-me e com meus lábios proclamar meu pão de luz e oração és tu, Jesus, meu Deus. E me aproximar de tua glória e beleza, na intimidade te adorar. Em confiança posso me aproximar, de tua mesa quero participar. Tudo que quero fazer é prostrar-me e com meus lábios proclamar meu pão de luz e oração és tu, Jesus, meu Deus, meu amor, em minha canção és tu, Jesus, meu Jesus, me guardas, me abraças, me tocas, me amas, me guardas, me abraças, me tocas, me amas, meu pão de luz e oração és tu, Jesus, meu pão de luz e oração és tu, Jesus, meu Jesus, és tu, Jesus, meu Jesus. Nosso Jesus, naquela noite, com os discípulos, tomou o pão, partiu, entregou, dizendo: "Este é o meu corpo que é dado em favor de vós. Tomai e comei em memória de mim." O corpo de Jesus que foi moído na cruz e que nos lembra que Ele sabe o que é sofrer e entende todo o sofrimento e angústia que passamos a ponto de poder nos consolar. Coma desse pão, na certeza de que o consolo de Deus, a força de Deus, o ânimo de Deus está sobre você. Nessa mesma ceia, Jesus tomou o cálice, tendo dado graças, entregou aos discípulos, dizendo: "Isto é o meu sangue que é derramado em favor de vós, por perdão dos vossos pecados. Tomai e bebei em memória de mim." Se nós, na caminhada, sofremos também por conta dos pecados que cometemos, nos angustiamos por conta dos tropeços que vivenciamos,
o sangue foi derramado para o perdão dos nossos pecados. O apóstolo João diz: filhinhos, eu digo isso para vocês para que não pequeis, mas se pecardes, vocês têm um advogado, vocês têm alguém que peleja por vós. Ele é a expiação não só pelos vossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Tome desse cálice na certeza de que o perdão de Deus cobre os seus pecados, em nome de Jesus. Meu Pai, Jesus, em oração, és tu, Jesus, meu Deus, meu amor, em minha canção, és tu, Jesus, meu Deus, meu amor, em minha canção, és tu, Jesus, meu Deus, meu amor, em minha canção, és tu, Jesus, meu Jesus, és tu, meu Jesus, és tu, Jesus, meu Jesus. Glórias a ti, Senhor, nós te damos graças, te bendizemos nesse tempo, Pai. Podemos comer do pão, tomar do cálice, celebrarmos juntos o que Cristo fez por nós. Sabemos que o sofrimento não é algo que veio para nos destruir, mas é também uma experiência que podemos passar acompanhados, viver sendo ajudados e animados pelo Espírito de Deus. E nessa experiência em que trilhamos no meio às angústias e tribulações, nós somos animados, encorajados pelo Espírito de Deus e somos vocacionados a dar aos que sofrem também o que recebemos enquanto sofremos: o consolo, o ânimo, a ajuda, o socorro de Deus. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Nós queremos rogar de modo especial nesse tempo de pandemia, Senhor, famílias que estão enlutadas, Senhor, ó Deus, sofrendo ainda, chorando ainda a morte de seu ente querido. Que o Senhor traga consolo, que o Senhor traga conforto, que o Senhor seja essa presença contínua em cada coração, Senhor. Que o Senhor seja aquele que abraça por meio de cada amigo, amiga que vem para estar ali, para se fazer presente. Eu quero rogar de modo especial, Pai, pela vida do pastor Beto, que está internado, ó Deus, quadro clínico grave. Ó Senhor, a família tem caminhado junto, chorado junto, sentido junto. Ó Deus, como é complicado quando nós estamos assistindo aqueles que amamos, ó Pai, viver situações tão dramáticas. Mas Espírito de Deus, nós te rogamos, envolve-os, fortalece-os nesse tempo, ó Pai, porque Tu és o Deus capaz de nos fortalecer a ponto de nós irmos, ó Deus, para além da dor, para além do sofrimento, para além das angústias e das tribulações. O Senhor, Deus bendito, nós te pedimos, o nosso desejo, Pai, é que Ele seja restabelecido, que Ele seja restaurado, ó Pai, em nome de Jesus. E nós entregamos nas Tuas mãos para que o Teu nome se manifeste, a Tua glória se manifeste ali na vida dele, dos seus, das pessoas que estão lidando com ele, ó Pai, que eles vejam o brilho da Tua luz ali. Louvado seja o Teu nome. Toma Teu povo aqui congregado, Senhor, nos desafios que nós teremos nessa semana. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos faça perseverantes, que nós não retrocedamos na vivência da fé,
que nós tenhamos clareza de qual é o nosso chamado, que o Senhor quer nos usar, muitas vezes a partir das nossas cicatrizes, as dores, as feridas que já sofremos na vida, mas que foram curadas, que foram cicatrizadas pela mão bondosa do Senhor. Que cada um e cada uma, Senhor, ao sair deste templo, tenha essa convicção de que são vasos nas tuas mãos e de que podem ser usados pelas mãos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor te dê a paz, meu irmão, minha irmã, que o Senhor derrame alegria sobre você, que a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo te envolva hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Um abraço.